Então vamos aqui para a parte final então do estudo de reações de precipitação, né? A última coisa que falta a gente estudar aqui são um pouco sobre como que se formam os precipitados, né? Qual é a estrutura do precipitado. É claro que esses precipitados, na real, é uma coisa que a gente já estudou lá em química geral. São sólidos iônicos, lembram disso? Então, os precipitados em si aqui é a atração eletrostática entre cátions e ânions, né? Bom, só tem alguns detalhes, assim, digamos assim, de novidades, que é o seguinte. Primeira coisa, quando se começa a formar um sólido iônico, a gente tem uma coisa chamada taxa de nucleação. O que que é a taxa de nucleação? Taxa quer dizer, digamos assim, a quantidade, né, formada na hora que começa a formar um precipitado. Eu tentei catar na internet aqui, mas não achei nenhuma animação, digamos assim, né? Vídeo não é, porque é uma animação. E geralmente sempre se tem a animação da solubilização de estrutura iônica, né? Que é aquele esquema que a gente já está cansado de ver, que vem as moléculas de água, né? Se aproximam do cátion mirando os oxigênios, que são negativos, né? E se aproximam dos ânions mirando os hidrogênios, que é a parte parcialmente positiva da água. Essa animação aqui, ela é um videozinho mostrando a solubilização de um sal, certo? E é uma pena que o YouTube não tem como, né? Se desse para nós rodar o vídeo de trás para frente, porque é bem isso. O oposto a isso aqui seriam esses íons ficando cada vez mais próximos uns dos outros. Tentem olhar só o quadradinho pequeno que fica aqui, ó, quando eu volto o vídeo. Ó. Os íons voltando a ficar próximo do outro, eles vão voltar a fazer parte da estrutura cristalina, entenderam? No caso desse vídeo seria isso. Só que a gente tem que imaginar, tentem imaginar o seguinte, ó, imaginem, vamos pegar só esses dois aqui, ó. Imaginem só esses dois íons aqui, eles estavam, só tinha íons solvatados por água, e vai chegar um determinado momento em que vai ter uma quantidade menor de água pelo princípio de evaporação, por exemplo, e esses íons vão entrar em contato um com o outro e vão formar um ponto. Seria o primeiro ponto, ou melhor dizendo, seria o ponto inicial de uma estrutura cristalina, que tem zilhões e zilhões de cátions e ânions. Então, esse primeiro ponto aqui, o primeiro cátion ligado ao primeiro ânion, esse é o primeiro núcleo da estrutura iônica. A real é isso, certo? Então, quando a gente tem uma solução saturada de íons, cheio de cátions e cheio de ânions, eles formam um sal pouco solúvel. Se a gente se encontrar o primeiro cátionzinho que encontrar o primeiro ânionzinho, isso é um núcleo formado. Só que se a gente formar um outro cátion com um outro ânion lá, separado desse, formarem um outro casalzinho ali de cátion e ânion, ali é um segundo núcleo formado. Pode ser que aqui nesse canto se forme um outro núcleozinho, então é o terceiro núcleo formado. Então, qual é a explicação que eu quero dar aqui? Quando a gente tem soluções concentração muito grande de um íon e a gente já aumenta abruptamente a concentração do íon oposto, a gente vai ter um número de núcleos muito grandes. Ou seja, vai se formar vários núcleos, vários pontos iniciais de futuras estruturas cristalinas, que nem essa aqui, ó. Teremos vários pontos iniciais para formar essa estrutura cristalina aqui, ó. Certo? Se eu vou ter vários pontos iniciais da estrutura cristalina, obviamente que eu terei várias estruturas cristalinas, entenderam? Então, o que quer dizer taxa de nucleação? É isso. Será que quando eu for fazer a reação de precipitação, na hora de acontecer a reação vai formar muitos núcleos? Teremos vários inícios de futuros cristais? Ou será que quando eu for fazer a reação de precipitação eu vou ter poucos núcleos? Eu vou produzir a precipitação, mas inicialmente terei poucos núcleos. Essa é uma possibilidade também. O que eu quero dizer? Para a química analítica, o interessante é que a gente produza poucos núcleos no início de uma precipitação. Por quê? Porque se eu produzir poucos núcleos, a tendência é que esses poucos assumam tamanhos muito grandes. Porque o núcleo é como é que eu vou dizer? É a espécie do embrião, assim, ele é o início da estrutura cristalina, entendeu? É o primeiro casalzinho lá, DNA+, e Cl- que se juntaram. E a partir daquilo, o tamanho do sólido iônico é só uma aglomeração em torno daquele inicial, né? Então, para a química, é bem interessante, né? Na química analítica, é bem interessante que a gente a gente tenha uma taxa de nucleação bem pequena no início da destilação. Então, aqui a palavra taxa está se referindo à quantidade, sabe?
Qual é a taxa de nucleação, ou seja, qual é o número de núcleos que se formou logo no início da formação das reações de precipitação, né? E aí é esse esquema. Se tivermos uma alta taxa de nucleação, muitos pontos iniciais logo no início, no futuro o tamanho dos sólidos serão pequenos. Então teremos tamanhos de precipitados muito pequenos. A gente vai ter tamanhos de precipitados que a gente já chama no sistema coloidal, que é um precipitado já um tamanho bem pequeno. E até podemos ter núcleos minúsculos que não tem sistema de filtração que consiga filtrar eles, né? É bem difícil, mas já núcleos onde formam cristais muito pequenos, assim, é bem tranquilo ter esse sistema coloidal, né? Até um exemplo que é uma precipitação que é bem difícil não formar o sistema coloidal é cloreto de prata, por exemplo, né? Ele é geralmente quando tu precipita prata com cloreto, forma o cloreto de prata, a taxa de nucleação é sempre alta, porque ele é um sal bastante insolúvel, né? O KPS dele é em torno de 10 na menos 10, como a gente já viu. Então tem coisa que até é difícil de fugir. Eu lembro que na aula eu sempre faço um experimento aqui, que até nem vou entrar em detalhe aqui, né, porque ele é bem complicadinho, mas a gente faz todo um esforço químico, assim, tem toda uma explicação por trás, para a gente acabar conseguindo fazer uma taxa de nucleação bem baixa. Então nem vou entrar em detalhes aqui, mas é bem legal essa aula, é uma aula experimental que a gente faz, né? Agora aqui na pandemia não vai ter, né? Mas a gente faz uma aula assim que é bem legal, assim, tem toda uma produção, digamos assim, né, para conseguir ter uma taxa de nucleação baixa, certo? Por hora aqui o que eu quero que você saiba é o que quer dizer taxa de nucleação, é isso. Taxa de nucleação é o início dos primeiros pontos do precipitado, e se a gente conseguiu produzir poucos pontos, a gente vai ter cristais grandes. Se a gente produzir muitos pontos no início, teremos cristais pequenos, bem pequenos. Agora eu me lembrei, ainda bem que eu me lembrei. Tem um experimento, eu acho que até eu já falei aqui em outra hora, mas agora ele cabe aqui na mesma explicação. Eu acho que não me lembro se eu já falei aqui nessa disciplina ou foi em outra, mas assim, ó, tem um experimento que a gente faz em casa, tu pode fazer até com um sal que é bastante solúvel, que é o NaCl, né, sal de cozinha. Pega um prato de sopa lá, faz uma salmoura lá com sal de cozinha e larga esse prato em cima do armário. O que vai acontecer? Lentamente as moléculas de água vão evaporando e como esse processo é muito lento, entendeu? Até dá para voltar no vídeo, porque é com o mesmo NaCl, né? Como esse processo é muito lento, lá as moléculas vão indo embora, vão indo embora, vão indo embora, e cada vez fica mais concentrado aquela salmoura que tu preparou ali no prato, né? E vai chegar uma hora em que já começa a ter tão pouca molécula de água aqui, que uma hora um sódio vai lá e fica de contrainho com o cloreto. Pronto, acabamos de formar o primeiro núcleo. E como esse processo que eu estou dando exemplo para vocês, que inclusive vocês podem fazer, que funciona, tá? Vai demorar uns dias até evaporar aquela água, né? Mas como esse processo de ir evaporando a água é muito lento, a gente vai conseguir nesse experimento aí, ainda mais porque ninguém mexe ali, aquilo vai ficar em cima de um armário lá, a gente vai conseguir ter uma taxa de nucleação baixíssima, uma baixíssima mesmo. Se fizer, ainda mais agora que é inverno, se fizer isso aqui no inverno, por exemplo, que vai evaporar muito lentamente essa água, talvez alguém faça esse experimento em casa e vá obter assim, ó, 4 cristal no prato, até 3 dependendo. 3 cristal só. Se tu fez esse experimento com água NaCl num prato e lentamente aquela água evaporou e no final tu olha para o prato e só tem 3 cristais de sal, pode ter certeza que a tua taxa de nucleação foi 3 pontos iniciais de NaCl. Tá aí um ótimo exemplo desse experimento aí, né? Que dê pra gente ver, né? Claro que é um experimento que vai levar dias para terminar, né? Mas é barbado de fazer. O cara faz em casa esse experimento aí. E aí fica aquelas estrutura cristalina, assim, parece um torrão, assim, de cristal de sal, né? Um cristais de NaCl. Vocês vão fabricar isso aqui bem grandão, né? Grandão que eu digo, assim, bem maior que um sal grosso que tu compra para fazer churrasco, sabe? Vai ficar bem bonito até. E é bem isso, o número de cristais que aparecer no pratinho lá que tu fez o experimento, ali está evidenciada a tua taxa de nucleação que tu teve no início da formação dos cristais. Porque depois que a gente tem o primeiro núcleo do cristal, que é o primeiro Na com o primeiro Cl-, né, a tendência é esses aqui que estão solvatados por água virem e se grudar no que já existe, nos núcleos que já existem, entenderam?
É isso, essa é a explicação da taxa de nucleação, né? E aí o outro esquema é aquele, se a gente joga assim, o sal é pouco solúvel, e tu já joga um montão de cátion e joga um montão de ânion, aí tu forma um montão de núcleo. É, milhares e milhares, nem é milhares, é muito mais que milhares. Tu forma muitos núcleos no início. Aí acontece que depois o processo segue acontecendo de precipitação, só que aí o tamanho dos sólidos, o tamanho dos precipitados aí vão ser muito pequeno mesmo, né? E precipitados muito pequenos, eles são ruins de filtrar. E na química analítica, o químico analítico, nas técnicas que envolvem isso, né, ele vai vir um processo de filtração, entenderam? E se a gente tem esses precipitados coloidais, assim, que parece uma papa, assim, aquilo tu bota no papel de filtro e ele fica ali e tem que quase deixar de um dia para o outro, se for fazer só por gravidade, sabe? Então, esse aqui é a questão aqui, né? Eu vou explicar esses assuntos aqui só de forma teórica, tá? Até a gente faz aula prática disso, mas eu até nem me preocupei em esmiuçar tanto aqui. Bom, mas a outra coisa teórica que é interessante saber é que depois que a gente tem a formação dos núcleos, né, aí vai vir a taxa de crescimento do cristal. Bom, aqui eu acho que até já acabei falando sobre isso, porque é isso. Se a gente tem poucos núcleos, a taxa de crescimento do cristal vai ser grande, teremos cristais grandes. Se formarmos muitos núcleos, o crescimento do cristal vai ser pouco, né? A taxa de crescimento vai ser baixa porque tem muito núcleo lá na solução, tá? E depois falta esses dois itens aqui para serem estudados, né? Um item é chamado processo de envelhecimento ou maturação. Pessoal, o processo de maturação, na verdade, é o seguinte, como é que eu vou dizer para vocês? Vocês têm que imaginar que esse videozinho aqui, ó, o videozinho ele só mostra a solubilização, né? Tá? Só que isso aqui, ó, num equilíbrio, eu até já mostrei no meu material, mas eu não vou voltar lá. Mas lembra que no meu material tem o desenho do cloreto de prata. Ó, bem como tá essa imagem aqui, acho que ficou legal, ó, bem onde eu fiz o pause aqui, ó. Até posso ver se eu botar a tela inteira aqui, ó, já vou explicar aqui, ó. O que a gente tem nessa imagem que está na tela? Isso aqui, vamos supor que aqui fosse um sal pouco solúvel até, né? Vamos supor que fosse cloreto de prata, tá? Até ficou bem evidenciado, até se fosse cloreto de prata, porque teríamos a maior parte do cloreto de prata na forma sólida e muito poucas pratas solvatadas por água e muito poucos cloretos solvatados por água. Até faz sentido, entendeu? Tá. O que quer dizer processo de maturação? Maturação é o seguinte, pessoal. Esse fenômeno aqui, se o sal é pouco solúvel, bem pouco dele solubiliza em água e a maioria fica desse jeito. Esse fenômeno aqui é um equilíbrio químico e o equilíbrio químico ele é dinâmico. A todo tempo está saindo um Na+ e Cl- para o líquido, mas ao passo que a todo tempo também está saindo um Na+ e um Cl- do líquido e incorporando aqui no NaCl. Então, se durante o processo de criação do precipitado alguma aproximação iônica aqui aconteceu de modo muito, digamos assim, abrupto, muito rápido, digamos assim, não ficou bem organizado, sabe? Porque todo o sal aqui, de acordo com o tamanho do cátion e ânion, eles têm um jeito de se acomodar. A gente já estudou isso aí lá na química geral, lembram disso? A gente vê a relação do tamanho do cátion para o tamanho do ânion e a gente vê como é que vai ser a célula unitária aqui. Se vai ser de corpo centrado, o cátion nos cantos, ou o tamanho do cátion é corpo centrado e o ânion nos cantos, né? Bom, mas isso aí eu não vou entrar em detalhe agora. Mas a questão é essa. E aí, então, vá que algum íon tenha entrado ali não tão perfeito como deveria ser, como aquilo não está tão perfeito, muito provavelmente aqueles que não conseguiram se encaixar direitinho ali, fugiram a regrinha bonitinha lá do cristal, provavelmente como eles não estão tão bem encaixados, vai ser esses aí que não estão bem encaixadinho que vão se solubilizar, porque eles já não entraram direito ali. Aí eles vão lá e se solubilizam, e aí entra outros, aí talvez quando esses outros entrem, eles já entrem de forma mais organizada. Então, digamos assim, o precipitado numa solução, a gente só deixar ele ali, a tendência é nesse ciclo de um pouco solubiliza, aí vai lá e precipita, um pouco solubiliza, vai lá e precipita, a gente consegue processos de, digamos, pequenos ajustes na estrutura cristalina, entenderam? Isso acontece, tá? Que aí era isso, era algum íon que não está bem no lugar bem certinho ali, ele vai sair e depois quando ele voltar, daí ele volta certinho, tá? E tem mais uma coisa, mas vou ter que parar o vídeo aqui e seguir no próximo.